Resolvi fazer um vídeo aqui falando sobre o Vitor. Não, não é o Vitor metaforando, é o Vitor Gemaplis. Eu gosto muito do Gemaplis, eu realmente assisto muito o canal dele, eu gosto muito do conteúdo que ele faz. E recentemente saiu um vídeo na internet onde ele está descascando o nosso querido e amado David Jones por 1 hora. Caraca, descascou o David Jones de uma maneira que eu nunca vi alguém ser descascado na minha vida inteira. O Gemma Please devorou ali o David Jones no vídeo dele, né? E muita gente, obviamente, começou a falar: olha, treta! A galera gosta de treta e quer ver treta entre os canais. Por exemplo, você não pode ter uma opinião que seja contrária ao youtuber grande, porque senão automaticamente você está comprando uma treta com ele, automaticamente você odeia ele, automaticamente você quer ver ele destruído. Muito pelo contrário. Eu vi o vídeo inteiro, tipo, antes de ver o vídeo eu pensei: caraca, o Gemma Please arrumou uma treta com o David Jones porque tava todo mundo falando isso, né? E ele ficou 1 hora xingando o David Jones. Meu Deus do céu, tem que ver esse vídeo. Aí eu fui ver o vídeo e eu assisti ele completo. E eu vou falar pra vocês, viu? Galera, é foda, né? A galera aumenta muito as coisas. Bom, no vídeo, o Gemma Please, ele basicamente tá reagindo a um react do David Jones. O David Jones, ele fez um react de Dark Souls. E pra quem não sabe, o Gemma Please, ele adora Dark Souls, né? Ele é um dos caras que mais manja de Dark Souls do Brasil, provavelmente. Eu sei que muita gente vai falar que não, mas vendo o conhecimento do cara pelo jogo, eu realmente vejo que ele gosta muito, que ele sabe muito e que ele joga muito também. Então ele tem um conhecimento avançado sobre as coisas que estão sendo feitas numa speedrun, coisa que o David Jones não faz ideia, o David Jones não sabe. O David Jones vai fazer o react da speedrun e ele não faz ideia do que está acontecendo ali, ele não sabe o que o cara está utilizando, ele não sabe quais são as estratégias que estão sendo usadas, ele só fala coisas aleatórias e é isso que ele fala. E muita gente começou a criticar o David Jones por falta de conhecimento em relação aos jogos em geral. Não é a primeira vez que o David Jones recebe esse tipo de crítica. E recentemente também, acho que faz fazer um mês, o David Jones ele foi cancelado, entre aspas, no Twitter, porque ele supostamente teria esquecido o nome, né, das Las Plagas, os bichinhos do Resident Evil 4 que ficam dentro dos ganados, né, que são aqueles zumbis deles lá e tal. E aí muita gente começou a criticar o David Jones por causa disso, muita gente começou a criticar o David Jones porque ele não tem conhecimento avançado de Dark Souls e outras coisas mais. E eu vou falar uma coisa pra vocês, clã. Olha, sinceramente, eu concordo com o Gemma Please em tudo que ele falou no vídeo dele. O David Jones, ele tem um baixo conhecimento realmente em relação ao Dark Souls e ele tá produzindo conteúdo, reagindo a coisas e tal. Às vezes as pessoas mandam pra ele fazer esses reacts, as pessoas gostam de ver esse tipo de coisa. Mas é complicado quando você vai ver e uma pessoa tá ali falando por cima coisas erradas em relação ao que tá acontecendo, né? Mas aí fica o questionamento, né? Se você não gosta de algum formato de react ou de algum canal que faz react, é só você não assistir esse canal e assistir outra coisa, né? Todo mundo tem o direito de fazer conteúdo e todo mundo também vai estar à mercê de receber críticas, como é o caso que o Gemma Please fez, que eu acho que ele tá super na razão de dar a opinião dele. O problema são as pessoas interpretar isso como se fosse uma guerra pessoal do Gemma Please contra o David Jones, mas é só os momentos que o Gemma Please ele não curte muito o conteúdo que o David Jones produz, porque ele produz um conteúdo completamente diferente. E é normal que tenham criadores que gostam de conteúdo X e não gostam de conteúdo Y. Eu, por exemplo, eu não assisto muito canais de teoria, não porque eu não gosto dos canais de teoria, eu gosto muito, acho muito interessante o formato de vídeo que eles criaram, porém não é um conteúdo que eu curto assistir, entendeu? Eu não consumo, por exemplo, muito conteúdo, por exemplo, de Friday Night Funk, eu vejo muita gente, por exemplo, o meu sobrinho, ele gosta muito de Friday Night Funk, ele assiste muitas vezes, ele me mostra alguns vídeos, mas eu não consumo esse conteúdo, talvez eu não seja faixa etária desse tipo de conteúdo, entendeu? Então faz parte. Aí isso automaticamente faz com que eu odeie esses canais que fazem esse tipo de conteúdo? Não, entendeu? Eu posso fazer uma crítica sobre esse tipo de conteúdo? Se eu quiser, eu posso, mas aí vai cair naquela posição de que eu posso ficar sendo visto como ranzinza, que é o que o Gemma Please às vezes aparece, né? Tipo, muitas pessoas falam que ele reclama muito das coisas e tal. Isso é uma crítica recorrente dele, porque é o jeitinho dele ser também, né? Ele faz muito humor, ele usa muita ironia. Tem gente que não gosta. A própria Yasmin, suavemente comentada, inclusive saudades, grande salve aí pra Yasmin. Ela também passa por essa situação das pessoas reclamarem muito da ironia que ela coloca nos conteúdos que ela faz, sabe? Falam que ela é muito irônica, que isso é uma coisa ruim. Eu acho engraçado, acho divertido, eu gosto bastante de ver os vídeos dela, mesmo que eu já tenha visto 50 vídeos sobre o tema, eu prefiro assistir o vídeo dela, porque eu acho que vai ter um entretenimento ali envolvido, entendeu? Então essa é a minha visão sobre esse tipo de canal, sobre esse tipo de coisa que acontece. Então, no caso, ele tá certo sobre as críticas que ele faz em relação ao David Jones, o David Jones pode ou não receber essas críticas e tentar melhorar, mas aí entra outro ponto muito importante que a gente deve lembrar.
lembrar. O David Jones, ele é um criador de conteúdo profissional, diferente dos criadores de conteúdo que nem eu, por exemplo, ou como o próprio Vitor Gema Please. Porque a gente produz conteúdo aqui, a gente vive na internet, a gente depende um pouco da internet, das coisas acontecerem, a gente se diverte fazer esses conteúdos, mas o nosso querido David Jones, ele tá num patamar, assim, de profissionalização muito alto, de empresa, com 10, 20 pessoas que trabalham com ele, de outras coisas mais. Então, imagino que a maior parte do tempo ele não passa jogando mais jogos de videogame, ele passa só fazendo isso, né? Analisando as coisas, vendo os jogos que estão sendo lançados, fazendo review e outra coisa mais. Então, ele já se tornou um portal de notícia por si só. O próprio nome do site dele, né, Gameplay RJ, já demonstra isso, que é um portal de notícias que fala sobre coisas, ou Flow Games também. Então, quando você tem uma pessoa que ela faz um trabalho, ela desempenha um trabalho maior, ela tem todo o conhecimento do mundo sobre aquilo. E às vezes as coisas que estão do lado de fora, ela não é tão especialista. Eu sou muito especialista em League of Legends, por exemplo, mas eu não sou tão especialista assim em criação de conteúdo como o David Jones, por exemplo, em conseguir contratos, precificação, fazer reuniões, ter pessoas importantes aí que possam te oferecer oportunidades, outras coisas mais. Não tenho nada disso, entendeu? Então, nesse caso especificamente, o David Jones está um passo ou dois passos acima de mim, entendeu? Então, para ele deve ser muito mais difícil ter esse tempo para entender, para jogar principalmente um jogo hardcore como Dark Souls e saber dessas coisas. Ele poderia construir um conteúdo relacionado a Dark Souls? Na estratégia do criador de conteúdo, poderia, até porque esse vídeo foi um grande sucesso, teve 1 milhão de visualizações. Então, ele soube acertar, ver uma demanda ali que estava acontecendo, alguém passou essa demanda para ele, falou, faz esse vídeo que vai dar bom, ele foi, fez o vídeo e deu bom, perfeito. Só que é aquilo, né? Evidencia muito falta de conhecimento da parte do David Jones, mas aí também é aquela questão. Talvez não seja só um vídeo sobre um react, mas é um vídeo para mostrar, né, o que o cara consegue fazer e você ter uma pessoa casual que não tem conhecimento profundo reagindo e vendo aquelas jogadas bizonhas acontecendo, entendeu? Eu acho que tem mais por esse lado também. Lembrando também que o David Jones ele faz uma coisa ruim nos reacts dele, que é, tipo, às vezes ele fala na primeira pessoa, como se fosse ele que estivesse jogando, que não é o caso. E eu não sei se alguém se engana a esse ponto. Como tem muitas pessoas que assistem, eu imagino que tem, assim, pessoas que se enganem com esse tipo de coisa, e infelizmente acontece. Isso é um erro que talvez o David Jones pudesse mudar, mas em geral, eu não acho que o David Jones esteja fazendo errado os conteúdos dele. Eu não acho que o David Jones seja um criador de conteúdo ruim, porque ele não tem conhecimento avançado de Resident Evil ou Dark Souls. E eu acho válido as críticas do Gema Please. E eu não acho que ele também fez essas críticas porque ele queria xingar o David Jones ou atacar o David Jones, destruir a carreira do David Jones. Muito pelo contrário, né? Eu acho que foi muito sobre a opinião que ele tem na internet sobre outro criador de conteúdo. E muitas pessoas não entendem isso, que os criadores de conteúdo são pessoas também. A gente pode ter opiniões de gostar de certo canal ou não gostar de certo canal. Faz parte da nossa vivência. A gente pode dar opinião também que seja contrária à opinião da massa ou que vá de contra, né, como opinião polêmica da massa. Isso acontece. E o Gema estava numa live, né? Ele fez um vídeo lá reagindo de 1 hora. Então, tipo, eu imagino que ele não esperasse que isso fosse ter repercussão qualquer, né? Visto que é só uma pequena opinião. Mas o problema é distorcerem isso, e o pior é as pessoas terem preguiça de pesquisar, de ver qual é a real origem daquilo, e elas pegam por terceiro, que vai virando telefone sem fio. Começa com, ó, o Gema Please falou mal do David Jones, o Gema Please quebrou o David Jones, o Gema Please comeu o cu do David Jones, sabe? E aí vai mais ou menos aumentando nesse nível. Eu acho que isso não é o caminho certo para essa discussão especificamente. Mas enfim, tá aí meu vídeo falando sobre esse tema. Muito obrigado por assistir. Um grande beijo, a gente se vê depois.